A Caraí FM apresenta Comunidade de Fé. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos aqui, como todas as quintas-feiras, o grupo de oração Olhar Misericordioso de São Frei Pio, aqui na Rádio Caraí, das 11h30 ao meio-dia, fazendo o programa Comunidade de Fé. Aqui comigo Gerson e eu, Cristina, vamos passar os próximos 30 minutos conversando, rezando, trazendo um pouco de Deus para dentro da sua casa, para o seu trabalho, para onde você estiver. Vamos iniciar essa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar, agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar, agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Convido então o Pai, o Filho e o Espírito Santo para te acompanharem nesse dia, aonde quer que tu vá, e que vamos convidar também ela, que é a mãe de todos nós, que é a mãe dos homens, da humanidade inteira, que vive aparecendo para lembrar as criaturas de que ela os ama, de que ela é mãe, de que ela intercede por nós, de que ela nos quer juntinho de Deus. Ela quer que a gente realmente ocupe esse espaço de Deus na nossa vida, para depois também, quando for na hora de partir, a gente também vá para um lugar onde Deus esteja, onde tenha paz, onde tenha amor. Vamos convidar Nossa Senhora para receber todo o nosso ser, nos consagrando a ela. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, toda a voz, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa. Amém. Como filha e propriedade vossa. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira e daqui a uma semana, na quarta-feira da semana que vem, nós vamos iniciar um momento especial na nossa igreja, que é a Quaresma, que é um momento de aproximação com Deus. A Quaresma é um tempo na igreja, um tempo litúrgico, um tempo nas igrejas todas católicas do mundo inteiro, que se lembra os 40 dias que Jesus esteve no deserto e que se lembra também os 40 anos do povo que é hebreu, que antes era escravo
dos egípcios e que foram caminhando para a Terra Prometida. E esse tempo é um tempo importante porque o que aconteceu com Jesus naquele deserto? Jesus foi provado. Foi logo antes dele sair pelo mundo para pregar o Evangelho. Jesus ficou 40 dias e 40 noites, diz a palavra, sem comer nem beber coisa nenhuma, e foi provado, foi testado nesse deserto. Lá o próprio inimigo de Deus chegou nele e fez com que, tentou convencê-lo com a própria palavra que ele poderia romper com aquilo que Deus tinha pedido. Essa passagem está em Mateus capítulo 4. Aqui diz que o mal tentou, o tentador aproximou-se dele e disse ainda, se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. E Jesus, apesar de estar louco de fome, porque estava em jejum, ficou 40 dias em jejum, diz, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele venceu o mal com a palavra do Senhor. Numa segunda tentação, o mal transportou a cidade santa e colocou no ponto mais alto do templo e disse, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito que ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para que não machuques teu pé em alguma pedra. Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou mais uma vez a um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse-lhe, dar-te-ei tudo isso, se prostrando-te diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois dessa terceira tentativa, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Esse tempo foi um tempo de tentação, de provação. Foi um tempo que Jesus se submeteu ao jejum para ele mesmo, ele que nem precisava, pois filho de Deus, fazer um fortalecimento espiritual e mostrar para o inimigo de Deus que ele ganhava. Mostrar para o mal que ele ganhava a prova, que ele não se deixava dobrar. E a Quaresma é um tempo para isso. É um tempo de oração, é um tempo de penitência, e é um tempo de esmola. A oração principal da Quaresma é a contrição, é uma oração de perdão, é uma oração onde nós começamos a refletir sobre o nosso pecado, sobre a nossa condição de seres pecadores. Somos pecadores, sim. Aí alguém pode pensar assim, mas eu não tenho muito pecado, eu faço tudo direitinho, eu sou uma pessoa boa. De fato, muitas pessoas são muito boas. Mas se tu te comparares com quem é pior do que tu, sempre tu vai ser bom. Agora olha para Jesus, que deu a sua vida, que apanhou, que sofreu dores inimagináveis e se deixou crucificar e morrer para provar para o mundo a existência de Deus através da sua ressurreição. Pensa no São Frei Pio, que desde criança conversava com Deus, mas sofria grandes ataques do mal e que usou todo o seu potencial para ajudar as pessoas, para salvar as almas, para conseguir mais criaturas, mais almas para o reino de Deus. Pensa em Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, canonizada recentemente, que largou a vida de dentro do convento e foi atender os doentes e pobres e as crianças abandonadas. Pensa nos santos, meu irmão, minha irmã, e aí tu vai e olha para ti e pensa bem assim, o que tu está fazendo com o teu tempo? Como tu tem recebido aquele que sofre? Como tu tem usado todas as graças que Deus derrama sobre ti a favor dos outros irmãos? Como tu tem devolvido a Deus a paz que Ele pode te dar e as coisas, a saúde que Ele te dá? E quando nós começamos a pensar nessas pessoas, a gente sabe, a gente entende que ainda nos falta muito chão, da maioria de nós,
para chegarmos lá. E aí a gente entende o nosso pecado, nossa limitação, nosso egoísmo, nossa ânsia por conforto, nossa vaidade. A gente vai entendendo todas essas coisas que fazem parte da nossa vida e que às vezes se colocam entre nós e Deus. Porque no momento em que tu te envaidece por algo, mesmo que seja algo de Deus, tu tira o mérito das mãos de Deus e passa a tomar esse mérito para ti. E aí Deus enfraquece e as coisas não acontecem tão bem quanto aconteceriam se tudo estivesse na mão de Deus, porque o pecado da vaidade entrou entre tu e Deus. Então, se tu é egoísta, se tu vê que o irmão está sofrendo, sabe que tu pode ajudar e não ajuda, porque eu tenho outra coisa para fazer, hoje eu estou cansada, é o egoísmo, é um pecado. E ele vai se colocar entre tu e Deus. Mas o bom é que a nossa igreja tão rica, a nossa igreja católica tão forte, ela tem soluções para esses problemas. Ela tem a oração do perdão, que tu pode fazer em casa. Ela tem o reconhecimento do erro, que pode ser quando tu percebe que tu errou e vai direto pedir perdão. Ela tem a celebração eucarística, a missa, que no momento inicial da missa se pede perdão, e aí muitos dos pecados são perdoados. E na hora da comunhão, todos os pecados veniais são anulados. Pecados veniais são pecados mais simples, menos graves, que eu acho que a grande maioria dos nossos. Mas nós temos também a riqueza de um sacramento, de algo que acontece, que quando acontece conosco, acontece também no céu. E explode, assim, estoura, termina, liquida, acaba com toda a corrente de pecado que nos envolve, que é o sacramento da confissão, o sacramento da penitência. Só que esse sacramento só pode ser ministrado por um sacerdote, por um padre. Se tu vai na igreja de Fátima na sexta-feira e conversa com o pessoal que está lá e diz: eu quero confessar, os padres estão disponíveis e eles vão lá te atender e vão conversar contigo e vão ouvir o que tu tem a dizer em nome de Deus. Tudo que é falado em confessionário é proibido, nenhum padre pode revelar para ninguém. Mas de tudo isso, o principal é que Deus vai ouvir teu pedido de perdão, teu reconhecimento dos pecados. E aí o sacerdote vai impor as mãos sobre ti e vai dizer: em nome de Jesus, teus pecados estão perdoados. É essa oração que, quando é feita, acontece também no céu. E imediatamente há uma libertação espiritual importante na tua vida. E a luz de Deus passa a entrar, porque o pecado sai da frente. A graça do Senhor se derrama sobre ti nesse instante, porque o pecado que te atrapalhava, que era como se fosse um véu, uma sujeira, algo que estava entre tu e Deus, aquilo é lavado. E a graça de Deus passa a ser livre em ti. Então é um sacramento muito importante que nós precisamos fazer, principalmente agora nesse tempo de Quaresma. A igreja se satisfaz com uma vez por ano, mas um católico de verdade, uma vez por mês, mais ou menos, deve procurar a confissão. E a outra recomendação que a gente faz nesse tempo é a penitência, que são sacrifícios que nós devemos fazer para demonstrar para Deus o quanto nós nos importamos com Ele, o quanto nós estamos arrependidos dos nossos erros, mesmo que a gente não tenha muita consciência de que erros são esses. Sacrifício tem uma raiz, né, Gerson? Fala aí da raiz do sacrifício, da palavra. Isso eu ouvi de um bispo lá em Aparecida, nos dando uma palestra. A palavra sacrifício tem a sua raiz em sacrofis, isto é, vou tornar sagrado fiz aquele meu gesto de penitência. Então, na verdade, quando a gente se propõe a dizer para Jesus, para Deus, assim: eu vou fazer uma penitência, Senhor, eu vou me privar de alguma coisa, eu vou fazer algo que me custa um pouco,
mas isso eu estou fazendo para ti demonstrar o quanto eu te amo, o quanto eu me arrependo dos meus pecados. Deus ouve a nossa oração. Isso é uma forma de oração. Isso na Quaresma, muitas pessoas fazem por esses 40 dias. Quem gosta muito de algum tipo de comida ou bebida, abre mão daquela comida ou daquela bebida e não come durante esses 40 dias. Quem gosta muito de refrigerante, para de tomar refrigerante. Quem gosta muito de doces, tem pessoas que fazem modificação de doce, ou seja, não come doce durante esses 40 dias. Quem gosta de acordar tarde, é muito preguiçoso, uma boa proposta é acordar mais cedo, fazer uma oração. Quem gosta de... quem tem dificuldade em parar e rezar, pode escolher fazer uma oração por dia, um terço mariano, um terço da misericórdia, ou um momento de oração, seja 5 minutos. Enfim, cada um sabe de si e sabe do seu tempo e sabe aquilo que te custa. Então, nós te convidamos para pensar a partir de hoje, para que na quarta-feira que vem, na quarta-feira de cinzas, que marca o início dessa Quaresma, tu possa iniciar qualquer tipo de sacrifício, penitência. E essa penitência pode ser oferecida pelos teus pecados, mas pode ser oferecida também com um pedido especial de oração, a cura de alguma doença, a conversão de alguém, a reunião de uma família, a solução de algum tipo de briga, de algum problema, até financeiro. Deus pode sim. E ele se agrada no sentido de que esse sacrifício demonstra que nós nos importamos, que nós estamos dispostos a nos sacrificar por Ele, a nos abrir mão de algo importante para nós, por Deus. Então, meu irmão, esse é o nosso convite para você hoje, e que a gente comece agora já pedindo perdão a Deus por todos os nossos pecados, aqueles que a gente tem consciência, aqueles que a gente ainda não tem. Vai oferecendo para o Senhor todas as tuas dificuldades em reconhecer o teu próprio pecado. E nessa música, a gente vai cantando e pedindo perdão. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pelo irmão que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com teu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor, mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim tu me amas. Quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem
amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. No dia de hoje, a igreja festeja a memória de São Policarpo. Muitas pessoas me perguntam, mas por que os católicos gostam de rememorar os santos, os mártires? E eu pergunto, mas nós não fazemos a mesma coisa quando temos um bom exemplo de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô? Eu quero repetir, eu quero ser como meu avô era, como meu pai era. Tem até uma canção famosa da Califórnia, Sair Igualzito ao Pai. Então é por isso que nós, católicos, nós lembramos e reverenciamos muito a memória dos santos, como exemplo a ser seguido por nós. E também acreditamos na sua profunda intercessão. São Policarpo quer dizer muitos frutos em grego. Ele foi discípulo de São João Evangelista, e São João colocou o Policarpo à frente da igreja de Esmirna. Então Policarpo foi o primeiro bispo de Esmirna, aquela mesma cidade a quem o Apocalipse se refere, o anjo de Esmirna. Santo Inácio de Antioquia, que hospedou Policarpo em sua casa, quando se dirigia a Roma, o Santo Inácio definiu como um bom pastor, com a fé inabalável, e diz mais Santo Inácio, um forte atleta por causa de Cristo. E isso foi totalmente confirmado no ano de 155, quando esse bispo corajoso, ele enfrentou o martírio pelo fogo, assim no estádio da cidade. Então, ao invés de fazer, como nós vamos ao estádio ver um jogo de futebol ou de basquete, os romanos e os gregos, enfim, os antigos, eles faziam os seus shows em um estádio. E neste caso aqui, os romanos sacrificavam os cristãos. E Policarpo negou-se a ser devorado pelas feras, então condenaram ele a morrer queimado. E uma coisa absolutamente impressionante é que Policarpo não se deixou pregar na cruz, como pregar no poste, como todos faziam, enquanto faziam a fogueira ao redor. No máximo amarraram as suas mãos. Mas, quando foi colocado o fogo, Policarpo começou a rezar e dizia que seja feita a vontade de Deus. E alguém gritava, mas por favor, ofereça um sacrifício aos ídolos. Adore a César, que você vai salvar a sua vida. O mesmo que fizeram com Jesus, não é? Mesma coisa. E Policarpo dizia, não posso. Como Jesus foi conduzido ao suplício, Policarpo também foi conduzido ao suplício. E quando começou a pegar fogo na lenha que tinham colocado para queimá-lo vivo, ouviu-se uma voz do céu que dizia, coragem, Policarpo, sê firme. E, impressionantemente, quando atearam o fogo, a madeira não queimava no lado de Policarpo. Essa fogueira ia para o lado, não atingia o Policarpo. Então, o magistério, né, o juiz que tinha condenado a Policarpo à morte, ele manda um soldado matar Policarpo com a espada, porque o fogo não chegava no Policarpo. Podíamos assim continuar muito mais, se tivéssemos tempo. A história é riquíssima deste santo que nos dá este exemplo de entrega, de martírio nessa época de Quaresma, né? E Paulo inclusive diz, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
foi o que Policarpo fez com o seu próprio corpo. E podemos dizer até que esse martírio foi uma verdadeira celebração litúrgica. Que nós possamos rezar, que São Policarpo interceda por nós, para que tenhamos a mesma coragem de professar a nossa fé, professar o amor por Jesus Cristo e professar o amor de Jesus Cristo por nós, mesmo que o martírio chegue. Amém. Amém. E hoje, então, nós vamos fazer a nossa oração para o nosso anjo da guarda e nos despedindo neste dia, convidando todos que nas sextas-feiras, todas as sextas-feiras, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, os freis ficam disponíveis para a confissão. Então, quem se sentiu tocado, que gostaria de fazer as pazes com Deus, de se reconciliar com Deus, que esse é o verdadeiro sentido da confissão, procure então um dos freis, pode ser aqui estão de plantão lá nas sextas-feiras, para te ouvir, para conversar contigo, numa boa. Sempre é tudo muito tranquilo. As pessoas podem achar assim que tu vai contar teus pecados e vai ser acusado. Não. Os padres todos são muito bem preparados para te escutar com misericórdia, com carinho, com aconselhamento. Muitas pessoas dizem, eu já ouvi vários colegas meus de trabalho dizendo, mas eu não vou me confessar para um homem pecador que nem eu. Pera um pouquinho, não é assim que funciona. O sacramento da confissão, o padre está em persona Christi. O que quer dizer isso? Ele está como sendo realmente o próprio Cristo. Portanto, é Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados pela ação do Padre. E eu, pessoalmente, eu posso testemunhar ao vivo e a cores pela Caraí que a confissão me deixa sempre mais leve, mais tranquilo, aquele peso que a gente carrega por ser pecador some. E não é o padre que faz isso, é a misericórdia de Deus que atua no sacramento. Então, gente, se você que também quer se sentir mais leve, se preparar para um tempo, para um ano, né? Porque estamos praticamente no início do ano, é o ano as aulas de Santa Maria estão começando agora, está todo mundo se preparando para retomar o ritmo normal de trabalho. Faça isso essa semana que vem. Procure um tempinho. Na igreja do Santuário da Medianeira também, seguidamente, tem sacerdotes à disposição para confessar, na catedral, em várias igrejas da cidade. Lá em Schenstatt, a partir das 2h, parece que é nas sextas-feiras também tem sacerdotes para ouvir. Mas não deixe de procurar, porque Deus te espera, ansioso, para te derramar essa grande bênção de amor que é a confissão. Vamos cantar mais um pouquinho para encerrar? Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me.
desejamos uma ótima semana, que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o programa Comunidade de Fé da Rádio Caraí FM. Desejamos então que você seja abençoado por Deus e que todas as graças se derramem sobre ti. Até a próxima quinta-feira e também sábado, que temos o programa Tempo de Misericórdia, das 11 ao meio-dia, da Comunidade Olhar Misericordioso, para rezarmos e conversarmos mais um pouquinho sobre Deus. Amém. Bom dia.